Boa noite a todos vocês que nos acompanham através do Instagram, através do nosso canal no YouTube. Hoje, no 10º episódio da nossa live piaguense, a gente vai receber para um bate-papo, para uma conversa artística, o nosso colaborador do Piauí, o Mauro Souza. Já já ele vai entrar junto com a gente na live para que a gente possa começar a nossa transmissão de hoje. Hoje, que é sexta-feira, 11 de dezembro, já estamos já nos encaminhando para o final do ano 2020 e logo mais iremos dar início a mais um episódio da nossa live Piaguins. De já agradecer a todos vocês que tenham nos acompanhado nesses 10 episódios, tá? A nossa popularidade tem aumentado bastante, a receptividade muito boa. Já recebemos nomes como Elmar Carvalho, Dilma Ponte de Brito, Laiane Fontinelli, Carlos Pontes. E hoje receberemos aqui o nosso amigo, o nosso colaborador, Mauro Souza. Opa, Mauro, boa noite. Boa noite, amigão Jailson. Como é que tá? Tudo Tudo bom? bom? Tudo ótimo. Você está me ouvindo direitinho, me vendo também? Tranquilo e calmo. Sim, aqui Mara- tá ótimo. O áudio tá tudo ok. Maravilha, então eu também estou lhe ouvindo e me vendo direitinho. Vamos já começar. Ok. Queridos, Estamos aqui, queridos viu? amigos, queridos amigos Oi? piauienses, boa noite a todos. Hoje, nessa sexta-feira, 11 de dezembro de 2020, a gente recebe para o nosso bate-papo literário, aqui nessa sexta-feira, o nosso colaborador do Piauí, ele que é historiador, pedagogo, ilustrador, quadrinista, nosso amigo Mauro Souza. Boa noite, Mauro. Boa noite, Jailson. Tudo bem? Tudo ótimo. Quero dizer que é um prazer estar lhe recebendo aqui para essa conversa. Nós hoje vamos conhecer mais um pouco da sua trajetória artística, literária, dentro dos quadrinhos, você também que escreve artigos científicos. Eu estava lendo em sua biografia, né, que você é nascido em Floriano, porém mora em Parnaíba desde muito pequeno, né? Veio para cá muito novo. Como é que foram esses primeiros anos, os seus primeiros anos de vida, e como isso lhe influenciou nos seus anos futuros até agora? Bom, Jailson, né? Primeiro eu queria dar uma boa noite a todos que estão aí, né, acessando para ver nosso bate-papo e tal, né? Quero agradecer imensamente ao Klaus Arline por esse convite e a você por estar, né, com todo esse trabalho, essa atividade, entrevistando personalidades importantes da nossa literatura, da arte. E falando um pouco disso já do começo, né, de como é que foi, eu nasci em Floriano, Piauí, né, sou do Piauí, então o pessoal já com certeza muita gente conhece, e vim para cá na segunda metade dos anos 70, né, minha família. Meu pai trabalhava na comissão do relacionada ao Rio Parnaíba, né, eles tinham esse órgão federal do Ministério dos Transportes, e a gente veio no final dos anos 70 para cá, de 1978. Logo que chegamos aqui, a gente foi morar aqui no bairro de São José, em Parnaíba, e a partir daí, né, os anos iniciais, claro, não recordo de muitos detalhes de infância, apesar de eu ter uma ótima memória para lembrar de dados que remontam aí em 1979, 1980, eu me lembro bem criancinha ainda, e a Parnaíba, assim, já na época, né, eu criança observava muito essa coisa do cenário, às vezes ruas mal iluminadas, aquela coisa me chamava muita atenção, sabe, desde criança. E então foi assim, né, a gente chega aqui e já no início dos anos 80 eu tive já contato com algumas coisas que eu vou falar daqui a pouco, e percebendo o ambiente, a cidade, porque Parnaíba também já tinha aquela coisa de você ter mais contato com objetos culturais, assim, que era a segunda maior cidade, é a segunda maior cidade do estado, depois de Teresina, capital, então você aqui aparecia coisas que em outras cidades não tinha isso, não eram tão acessíveis, e aqui já era acessível determinadas coisas que foram moldando minha personalidade, no que diz respeito à minha visão da cultura e tal, e o meu trabalho em si como artista. Então foi por aí, né?
dos anos 70, segunda metade dos anos 70, mas início dos anos 80 que a coisa veio interagir mais com esse universo que o Parnaíba ofereceu, que moldou meu trabalho e que eu vou falando aí no decorrer da nossa conversa. Maravilha, então. Eu li em sua biografia que já na escola, já nos seus primeiros anos de escola, quando você começou ali final da infância, início da adolescência, você já começou a despontar seus primeiros dotes artísticos. Como é que foi esse seu nascimento para a arte, de fato? Como foi que você realmente começou a desenvolver o seu lado artístico? Bom, Jair, eu sempre fui um fã incondicional de quadrinhos, né? Sem falar que, paralelo a isso, eu lia bastante, né? Espero que não seja jactância aqui, não fique parecendo jactância da minha parte, mas eu sempre li muito. E esse universo cultural, o universo principalmente das histórias em quadrinhos, elas povoaram muito, né, minha primeira infância. E aí, esse contato com as histórias em quadrinhos me levou a abrir, assim, o universo, né, para uma série de possibilidades. Então, aí, já nos anos 80, como a gente tinha aquele contato, eu acabei de falar que o Parnaíba já tinha esse acesso, por exemplo, a álbuns de figurinhas de heróis famosos, Homem-Aranha, Super-Homem, lembro que de filmes, né, a gente teve acesso aí, final dos anos 70, início dos anos 80, alguns álbuns de figurinhas, eu até tenho uns aqui, eu posso até mostrar se tiver fácil aqui. Nós temos esse acesso a essa cultura, né, indústria cultural de massa, principalmente essa indústria norte-americana de super-heróis, de personagens de quadrinhos, né, da ficção e tal, do terror. Isso chegava em minhas mãos e como era uma coisa muito assim intensa, fazia muito parte da minha personalidade, foi a partir daí que eu comecei a ter esse contato, né? E eu gostaria de destacar assim, dois personagens, dois temas que são diferentes, mas que foi o que mais me influenciou, que foi o Conan o Bárbaro, né? Eu sou um fã incondicional do personagem Conan o Bárbaro. Para quem não conhece, eu vou mostrar daqui a pouco. E as revistas do Conan, né, a Espada Selvagem de Conan, era uma publicação que vai começar em 1983, final de 83, e ela vai percorrer toda a segunda metade dos anos 80 até o início dos anos 90. E o Conan o Bárbaro, principalmente essa edição, a Espada Selvagem de Conan, e as revistas que eram a retratação dos filmes, né, ou seja, o filme em quadrinhos e tal, tudo isso aí influenciou bastante. Mas, paralelo a isso, uma coisa que eu queria destacar também, são os quadrinhos de horror, né? Eu sempre fui um fanático por quadrinhos de terror dos anos 70, 80, e isso veio influenciar o meu trabalho na arte, principalmente. O Conan, me levou muito, assim, aquela coisa de influenciar a desenhar. Você sabe que tem muitos jovens hoje, crianças hoje, que pegam seus personagens ali, reproduz, desenha, faz historinhas, né? Inspirado nos seus artistas e nos personagens, e eu fiz muito isso. Então, isso foi mais intenso até entre 1985 e 87, né? Aí eu comecei muito a desenhava muito Conan, desenhava muito quadrinhos, fiz histórias avulsas do He-Man, célebre personagem aí da Filmation, né? Que nos anos 80 fez muito sucesso. O He-Man que influenciou muito também, He-Man, Thundercats, esses personagens me influenciaram muito. E aí eu também fazia histórias em quadrinhos, em cadernos da escola. Aquilo chamou a atenção de outros colegas, e a gente aqueles que desenhavam também foram interagindo, e a gente começou a fazer quadrinhos, né? Aquela coisa bem amadora, no caderno da escola, ou num caderninho à parte, e a gente fingia que publicava, criava uma editora com os quadrinhos ali, as historinhas feitas. Pena que esse material não esteja mais entre nós, não está mais comigo, se perdeu na época já, acho que na segunda infância, já perto da pré-adolescência, isso foi se dispersando e, lamentavelmente, eu não tenho mais esse material hoje. Mas foi por aí, certo? Que maravilha. Então, desde cedo, você tem essa influência dos amigos, né? Essa coisa também ajuda muito quando você encontra entre seus pares aqueles que fazem a mesma coisa, né? Que é aqueles que lhe dão um apoio também. Sim. Houve muito essa participação ativa. Eu tinha um amigo, Francisco Torres, que desenhava também. Tinha um amigo, Marcelo, que adorava que eu desenhava, fazia vários desenhos do Conan, pegava. Esse tempo eu trabalhei numa gráfica, uma coisa interessante, porque isso teve muito a ver com o meu progresso na arte, assim, no desenho. Acho que nos anos 80 e 87, eu trabalhei muito com uma gráfica aqui, tipografia São José, de um amigo do meu pai,
o seu Mário Meirelles, a gente tinha uma amizade e tal, e trabalhei lá limpando máquinas, montando tipos, né, agitando ali aquela parte de jornais, que havia um jornal na época, o Norte do Piauí. Lá tinha muito papel jornal. Eu gostava porque aquele papel jornal, muito parecido com o papel das páginas dos quadrinhos, né? Eu desenhava as histórias ali, aí ficava bem aquela coisa mais fiel, assim, parecido com a página do quadrinho desenhada a nanquim. Aí a gente até, eu me lembro do comércio na época, a gráfica americana, a gente ia lá, comprava os bicos de pena, né? Comprava tinta nanquim, não era tão barato, mas a gente já tinha esse acesso. E aí a gente fazia histórias em quadrinhos. Foi nessa época, inclusive, que eu criei um personagem, que foi o Cacimba, em 1988 aí. Né? Tudo isso aí foi entre 9, 10, 11, 12 anos que a coisa se intensificou. E aí eu me lembro que na época o Cacimba, que é um personagem que eu vou falar dele também, surgiu como decorrente dessa vamos dizer, dessa fertilização do pensamento e da imaginação em relação a criar personagens. Aí eu criei meu próprio, que foi o Cacimba, que é um índiozinho tremembé, né? Porque isso era uma associação aos indígenas locais que habitaram a nossa região há milênios aí. Então é por aí. Que maravilha, então, maravilha. Eu estava lendo também que você foi um dos primeiros colaboradores que o Piauí teve. Né? Lá no início, em 2007, né, quando o Piauí nasceu, de fato, em novembro de 2007, você foi uma das primeiras pessoas a participar ativamente do Piauí. Você lembra quais foram as suas primeiras publicações, o que você publicou lá, quais histórias, quais personagens? Sim, eu sou historiador, né, de formação, né, e na época, né, o Piauí surge, né, inclusive eu queria enfatizar essa iniciativa na época, que foi uma coisa assim fantástica, que os primos, né, Klaus Ciarline e Daniel Ciarline, eles fizeram, assim, se propuseram a fazer um instrumento da cultura e da história local que chegou com um impacto, assim, em 2007, me recordo muito bem. Inicialmente a gente já tinha essa amizade, esse contato, eu ainda estava na graduação em História, quando o jornal surge, assim, né, já com aquele impacto a primeira capa, logo, Tropa de Cangaço, né, uma ilustração do Lampião, assim, com o nome Tropa de Elite, aquela coisa. O jornal já chegou impactando, isso eu recordo bem. Logo na primeira edição eu não participei ativamente, mas logo nas edições seguintes já vim com os artigos, porque já vinha a questão de, por exemplo, de eu trabalhar em cima da história local. E uma das coisas que eu tive preocupação em fazer um levantamento histórico foi a Banda Municipal de Parnaíba. À época eu era funcionário da Secretaria de Cultura. E nós fizemos lá um trabalho de revitalização da banda, focando inclusive no aspecto histórico. À época eu escrevi um livro, em 2007, a Banda Municipal de Parnaíba, foi publicado, foi resenhado no Piauí, e aí eu passo a colaborar ativamente como autor, assinando alguns artigos, né, voltados para a história e cultura, e ilustrações. Eu me recordo que uma das ilustrações que eu fiz, que eu tenho uma boa lembrança, assim, eu achei legal, porque eu particularmente gostei do desenho, foi a ilustração do poeta, se eu não estou enganado, eu não recordo se era o poeta Paulo, eu acho que era Paulo Couto, um poeta daqui de Parnaíba, não sei se o sobrenome era Couto mesmo, e ele publicou um livro para a época, e o Piauí fez uma matéria com ele. E eu desenhei ele com o livro aberto, assim, e uma pena, né? Aqui, simbolizando aqui, ele com o braço bem longo, simbolizando a pena do escritor, do poeta e tal, e foi um dos desenhos. Eu acredito que isso aí foi a edição 3 do Piauí, eu não tenho certeza. Mas é um dos que eu lembro. Recordo muito de um desenho que eu fiz, que são coisas que ficaram assim na memória, que foi o Ovidio Saraiva, né, célebre poeta piauiense, precursor da poesia no Piauí. O desenho também, Totti Machado, que o antigo proprietário do Castelo de Tó, que hoje aqui o Castelinho lá, acredito até que virou um buffet, se eu não estou enganado. E esses desenhos assim foram pontos, né, relacionados à história e à arte, no caso do Paulo com a poesia, no caso do Totti Machado com o prédio antigo, que é histórico, né, um edifício de caráter histórico, e outros desenhos, o Ovidio Saraiva, alguns personagens da cidade, a Tia Pelonha, né, que aparece na obra do Humberto de Campos, eu ilustrei, a Dona Maria Rezadeira, que é também um personagem que aparece na obra do Humberto de Campos, que eu a retratei, fiz um desenho, uma concepção visual do que ela seria. Então foram essas ilustrações avulsas que vão aparecendo no Piauí, que eu recordo que foram assim pontuais, né, que eram pessoas que estavam escrevendo sobre. Na época, eu me lembro, acho que o Daniel Ciarline escrevendo sobre o Humberto de Campos,
né? E eu fiz esse trabalho dessas mulheres, né? Personagens históricos de uma Parnaíba que já se foi lá, né? Lá do final do século XIX. Então, são coisas que eu me lembro, assim, que foram bem legais. Maravilha, então. Eu gostaria de aproveitar essa passagem e fazer uma pergunta que foi feita por de nossos espectadores, o Carlos Pontes, nosso colaborador que é também. Ele pergunta assim, Mauro, você concorda que os quadrinhos exercem influência para a vida toda e ainda que os quadrinhos têm um forte papel didático? Sim, Jair. Inclusive, importante você ter feito essa pergunta. Eu gostei muito dessa pergunta, porque nos tempos atuais é uma linguagem extremamente utilizada para transmitir conteúdos, né? Então, para nós hoje é fundamental. Eu sou professor também, trabalho na educação básica, ensino superior, e vejo que é importante você... Hoje nós temos outros instrumentos, claro, né? Por exemplo, o quadrinho não é tão enfático, não é um instrumento pedagógico tão poderoso quanto os jogos, por exemplo. Mas essa linguagem não foi abandonada. Esse instrumento didático que são os quadrinhos não foi abandonado. Tanto é que nós temos publicações até hoje com um enfoque temático relacionado tanto à história como à cultura, à literatura. Nós temos obras literárias quadrinizadas, o que é uma leitura condensada, né? Um texto condensado, mas que é funcional porque você pode trabalhar aquilo em sala de aula. E a questão da ilustração é fundamental, porque eu até não entraria em tantos detalhes, porque isso tem a ver com a questão da linguística, da imagética e tal, mas você ter um quadrinho, você tem dois componentes essenciais na comunicação, que é imagem e texto. Então, eu acredito, e minhas próprias experiências na área de pedagogia, utilizando histórias em quadrinhos, revelam que ele é um instrumento funcional, um instrumento pedagógico poderoso, no sentido de fazer com que as crianças entendam melhor uma linguagem. Por quê? Porque você tem um texto, e você tem uma expressão, você tem uma onomatopeia, você tem uma dimensão imagética que possibilita o fortalecimento da mensagem. Basicamente, o que eu gostaria de dizer sobre os quadrinhos é isso. E que é um instrumento utilizado na atualidade na sala de aula, e acredito eu que imagem e texto são fundamentais para transmitir um conteúdo, uma mensagem. Querendo ou não, quando você, por exemplo, trabalha com crianças, a imagem ela atrai muito mais do que a palavra, pelo menos inicialmente falando, né? Existem, por exemplo, clássicos como o Guarani, como o Iracema, como o Alienista, que são livros clássicos, que é uma literatura clássica, que traduzida para o quadrinho, a criança ela se sente muito mais atraída a ir atrás desse material e ler essas histórias. Né? Sim. E você falou que é professor também, trabalha nos ensinos médio e superior. Você é formado em pedagogia e história, pelo que eu li, não é? Da sua biografia e tudo. Você tem essas formações voltadas mais para a área da educação. E por que dessas duas escolhas? Pedagogia e logo após história? Sim, a minha formação, Jailson, ela é uma formação que ela até campeou por duas áreas, né? Eu inicialmente me formei pedagogo, eu sou licenciado em pedagogia, né? E posteriormente eu fiz história justamente porque era o curso que eu apreciava de verdade. Na época, de certa forma, era mais fácil entrar na universidade pelo curso de pedagogia por questões circunstanciais, né? A época estava sendo mais acessível, mas no fundo eu queria fazer história. O que é que acontece? Eu terminei pedagogia e passei no vestibular para a história. E aí assumi história e caminhei dentro da história com a arqueologia, né? Porque é uma coisa que me fascina e logo no curso de história nós tivemos a disciplina Introdução à Arqueologia e partindo dela eu evoluí em um projeto, um trabalho, pesquisas e estudos voltados especificamente para arqueologia e fiz o mestrado em Teresina, né, no PPGARC, né, Programa de Pós-Graduação em Arqueologia da Universidade Federal do Piauí, em Teresina, e em grado com um projeto voltado para as pesquisas que eu já havia fazendo na graduação e tornei-me mestre em arqueologia, né? Eu sou pedagogo, licenciado em História e sou mestre em arqueologia. Maravilha, então. E dentro da sua área acadêmica, você com resenhas e artigos acadêmicos, né? Eu também li
O que você gosta de tratar? Qual é o seu objeto de pesquisa ou objetos de pesquisa? Especificamente na área de história, eu tenho focado bastante na questão de análise documental de manuscritos, né? Fiz curso de paleografia e transcrevo documentos manuscritos. Mas na arqueologia propriamente, né, que é um campo que eu tenho trabalhado intensamente, né, porque eu considero que tenho duas profissões, né? Eu sou professor e sou arqueólogo e trabalho desenvolvendo pesquisa em campo. Você sabe que nós temos esses dois aspectos, que é a questão da produção textual científica e o trabalho de campo, que é a análise do material em loco, né, in situ. E a minha especialidade, vamos dizer assim, na área de arqueologia, é a análise morfológica de registros rupestres. Eu trabalho com a tentativa de nós avançarmos no sentido de podermos interpretar o que, de fato, os registros rupestres não figurativos representam. E há uma grande quantidade de sítios arqueológicos com registros não figurativos. O que é isso? São expressões gráficas, né? Grafismos pré-históricos de populações nativas ancestrais que estão em vários sítios aqui do norte do Piauí, e eu trabalho em cima da tentativa de identificar o que essa linguagem iconográfica quer dizer. Então, assim, eu faço análise morfológica de vários registros rupestres existentes no norte do Piauí. Esse é meu foco na área de arqueologia, embora eu campei por várias outras áreas, né? Eu estudo gravuras, que também está dentro da questão dos registros rupestres, né? Gravuras rupestres, também chamadas petróglifos, e leio uma variedade de materiais, estudos relacionados a materiais líticos, né? Instrumentos de pedra, materiais cerâmicos, a cerâmica pré-histórica, principalmente a do nosso litoral, né, porque foi encontrado vários vestígios aqui no litoral do Piauí. Então eu trabalho com tudo isso, mas meu foco de estudo na arqueologia é a análise morfológica de registros rupestres, tentativa de interpretação, né, levantamento de dados referência à arte rupestre, né, que eu costumo chamar, utilizando um termo mais que eu criado, né, registros rupestres. Que maravilha, então. E a gente faz sempre essa análise da vida, tanto artística como acadêmica, mas o foco mesmo, a gente sempre volta para a parte mesmo artística do desenho, e é o que o seu objeto mesmo de produção artística é o desenho, né? Uhum. Dentro dos quadrinhos, como é que você faz a ambientação, qual é os temas que você gosta de levantar nos quadrinhos, como é que você constrói todo o enredo de uma história que você cria? Legal essa pergunta, porque é interessante, Jailson, que na minha vida profissional, desde a infância, a questão da arte e do desenho, tudo está interligado, inclusive com a arqueologia. Eu queria até falar um pouco assim, sobre como tudo isso se construiu, inclusive paralelamente, não é? A arte nós falamos, você acabou de citar a questão de artistas pré-históricos, né? Embora eu considere, como arqueólogo, que nós não temos ali só representações artísticas, nós temos linguagem funcional, simbólica, né? Mensagens e códigos específicos daquelas culturas, né, antepassadas. E o curioso é que essa questão da arqueologia está diretamente ligada à questão da arte na minha vida, né, na minha vida pessoal. Para você ter uma ideia, como é que eu fui gostar da arqueologia, né? Como é que eu fui abraçar essa coisa da arqueologia? Isso é uma coisa de infância. E, curiosamente, ela começa com os quadrinhos do Conan o Bárbaro. É uma coisa que eu até, durante o processo seletivo de mestrado, eu expus isso para a primeira banca, né, que eu estava exposto, porque eu fiz 2 vezes o mestrado e tal, né, 2 seleções, a primeira eu passei, não pude assumir, e passei logo na segunda, o que foi ótimo. Na primeira, eu tratei disso com a banca, assim, rapidamente, a questão do... Porque sempre vem uma pergunta crucial, quando é para você ingressar na pós-graduação em nível de mestrado, né, o que você lhe leva a isso, o que é que lhe leva a gostar de arqueologia. E eu, comentando assim com o pessoal da banca, eu coloquei que foi o Conan o Bárbaro. Uma coisa que ficou até assim um tanto cômica, né? Assim, o que tem a ver, né? E aí eu vou até explicar aqui, eu peguei um material para mostrar para vocês que estão aqui vendo.
Este é o Conan o Bárbaro, né? O célebre personagem do Robert Howard. Eu não sei se vocês estão vendo ao contrário aí, não sei se está normal na tela. É Conan, né? Este é um personagem que eu guardo dentro do coração. É uma coisa que eu sou um aficionado, né? Eu sempre mostro porque parece coisa de menino, e é coisa de menino, porque isso vem da minha infância. E aí, eu acho legal o seguinte, é que eu falava, né, eu falei para a banca a respeito de ser isso aqui uma coisa que faz parte da trajetória, com a história, com a arqueologia, porque o Conan em si, ele começa já como um personagem criado por um historiador, que era o Robert Howard, né? Então ele já era historiador, um pesquisador profundo de culturas antigas e tal. E o Conan, sempre nos quadrinhos do Conan, aparece algo relacionado nos desenhos, nas ilustrações, algo relacionado a culturas antigas, né? Culturas ancestrais, povos antigos e tal. Isso povoava muito a minha mente, né? Isso me levava assim, para um universo de fantasia, de mistério, meu Deus, populações antigas, povos ancestrais, né? Tesouros ocultos, civilizações antigas. E aí eu recordo, né, que sempre nas histórias de Conan o Bárbaro aparece essa coisa de inscrições enigmáticas em templos em ruínas, e essas coisas vinham com muita intensidade. Num dado momento eu comecei a construir essa coisa na imaginação, e isso como que veio intensamente influenciar nesse gosto por coisas antigas, tá? Então, me recordo aqui de uma história que eu gostaria de mostrar, só uma página aqui. É muito interessante, cara, porque isso tem muito do que está comigo, do que eu transmito para as pessoas. E isso vai influenciar esse sentimento, essa coisa de gostar da arqueologia, tá? Então, eu me lembro bem dessa história que eu queria mostrar para vocês. Esperar não tomar muito tempo, mas é uma coisa que faz... Né, eu sempre vi isso aqui... com cidades antigas, né? A Cidadela dos Condenados, né? A Cidadela dos Condenados é uma cidade em ruínas que o Conan lá com a companheira dele, a Valéria, eles encontram e tal. Então, o que isso tem a ver, né? Tem a ver que na infância eu fui construindo isso, reproduzindo isso no desenho e tal. E isso, essa coisa de gostar de coisas antigas, culturas antigas, civilizações perdidas, ruínas, inscrições antigas indecifráveis e tal, foi crescendo comigo. E, naturalmente, eu lia na época paralelo a esses quadrinhos, eu lia sempre sobre as culturas maias, a cultura egípcia, culturas pré-colombianas como os maia, asteca, inca, gregos e tal. Tudo isso aí foi formando a minha personalidade e a minha imaginação. E me leva a isso, a gostar da arqueologia, porque era a ciência auxiliar da história que estava ali, sempre marcando ali passo a passo, né, de mãos dadas, trazendo esses conhecimentos. Então foi isso que me leva para o que eu sou hoje, arqueólogo, porque já nasce aí, né? E isso, paralelamente, influencia totalmente meu trabalho artístico. Então aí dá para você ter uma noção de como isso se construiu em mim, certo? Beleza? Querendo ou não, tudo isso está interligado, porque, por exemplo, você estuda a linguagem contida na arte rupestre, ao mesmo tempo que você tem leitura de civilizações pré-colombianas, como os astecas, que eram altamente engenhosos e tinha aquela coisa da cultura que eles valorizavam bastante, e os incas aqui mais no Chile, no Peru. Então, tem essa influência muito do místico e do antigo, né, nos seus quadrinhos. Queria falar um pouco aqui a respeito dessa coisa. Desculpa estar saindo assim, porque eu estou com muito material aqui do meu lado, revistas. Pode ficar à Quando você falou, né, de quando eu produzo, né, o Piauí, quando surgiu, eu já vinha com a trajetória de desenhar, de fazer personagens, aquelas coisas, mas no âmbito particular mesmo, né, nada de publicações, apesar de eu sempre ter desenhado, mas não tinha assim, uma coisa oficialmente publicada e tal. O Piauí vem dar esse incentivo, me traz assim, para a gente trabalhar, para a gente fazer coisas juntos. Então, como eu vou desenhando ali, nós tínhamos uma coisa desde 2008, né, que o Cláudio Ciarline sempre, a gente conversava bastante sobre isso, que era produzir quadrinhos para o jornal. Só que a gente não era fácil fazer isso, porque o jornal já tinha seus
patrocinadores, né, comércios, instituições que estavam ali pagando para que o jornal mantivesse aquele padrão também de divulgar o trabalho, as empresas, porque elas estavam pagando, e os espaços estavam direcionados a isso, né, poesia, prosa, né, a literatura em si, questão da história, principalmente, que também era um dos focos do jornal, sempre foi. E não tinha esse espaço, não tinha assim, né? Mas em 2008, logo um ano seguinte após o surgimento do Piauí, o Cláudio Arline e eu dava ideias, ele concordava e a gente trocava ideias sobre como a gente faria para colocar quadrinhos, história em quadrinhos, né? Logicamente desenhadas por mim, para o Piauí, para a gente ter páginas com histórias em quadrinhos, narrativas sobre lendas locais, tal, aquela coisa, aquele universo que muito característico das revistas de horror dos anos 70 e 80. Eu vou até mostrar uma aqui para vocês terem uma noção. Essa é uma revista que me influenciou muito, né, o Mestres do Terror, que era da antiga editora de arte, eu não sei como é que ela está hoje, acredito que ela já encerrou suas atividades. São quadrinhos, essa Mestres do Terror e a Calafrio, que eram duas revistas que a editora de arte lançava, começa bem no início dos anos 80, ali em 1982 mais ou menos, e tem uma coleção delas aqui, claro, porque eu as acompanho desde 1984, 85 mais ou menos. Então eram quadrinhos de horror preto e branco, que a gente era fascinado com os fãs, né? Eu tinha um amigo, o Lorival Kruger, que gostava muito, e foi um dos caras que primeiro me mostrou elas assim e tal, e eu comprava, né? Inclusive eu trabalhava na época na gráfica lá, tirava o dinheiro do bolso para comprar quadrinhos, papel e nanquim para desenhar também. Então esses caras influenciaram muito a gente, assim, desenhistas como Mozart Couto, Rubens Cordeiro, Eugênio Colonese, Flávio Colim, Mozart Couto, que era o mestre das sombras, Rodival Matias. Esses desenhistas, com esses trabalhos, influenciaram a gente a um ponto, né? O Klaus também lia esses quadrinhos, a um ponto que a gente chegou a pensar, por que a gente não fazendo essas histórias para o Piauí? Essa ideia surgiu em 2008. E agora, depois de tanto tempo, mais de 10 anos, né? Piauí agora completando seus 13 anos, a gente consegue colocar isso na prática, e vocês verão aqui à medida que a gente conversar. Então, tudo isso influenciou na minha produção. A criação desses personagens que eu falei, o Cacimba, eu fiz algumas produções em quadrinhos voltados para arqueologia, né, educação patrimonial em arqueologia, que foi a revista do Covão do Jaburu, publicada aqui pela Universidade Federal. Ela foi feita para um trabalho pedagógico em áreas de sítio arqueológico, né, comunidades do entorno de Juazeiro do Piauí, que pega uma parte do cânion do Rio Poti. Eu fiz esse quadrinho, posso mostrar no momento que ele não está em mãos, mas posso enviar depois aí. Piauí a gente pode fazer uma resenha dele, né? E o Cacimba, que está em processo de produção, esses quadrinhos, né? Fiz também um histórico da escola Jonas Corrêa, que é um quadrinho sobre a história da escola e o patrono da escola, o que ele representa para a educação em Parnaíba. E essas coisas que eu fui fazendo, né, foi tomando um espaço apenas a nível local, assim, né? A dimensão se restringe a publicar, a trabalhar com isso aqui para as pessoas, né, diretamente para os alunos, para professores, para a comunidade e tal, porque isso é extremamente importante. E os quadrinhos de horror surgem nesse contexto agora, atual, é recente mesmo, é coisa de semanas atrás, um mês atrás, eu conversando com o Klaus, e depois pronto, a gente vai colocar a ideia na prática. Não pude durante o mestrado, porque muita ocupação, mas agora a gente vai mandar ver aí para... Na próxima edição do Piauí, vocês vão estar vendo aí, coisa que eu desenhei, feito especialmente para o Piauí, narrativas de terror de Benzalim. Eu acho que até vou desenhar ele já para vocês darem uma olhada, para saber que personagem é esse aí. Exatamente, eu até já pude ver a capa do Piauí, dessa edição agora do mês de dezembro, e tem lá uma ilustração grande sua, né? Uma história também que vai constar lá. Sim. Pois não, pode falar, desculpa. Pode eu te mostrar aqui nos desenhos feitos, mas eu queria que você conversasse aí, a gente continuasse o bate-papo, já eu mostro aí. Essa série para o Piauí, por exemplo, você gosta de fazer histórias fechadas para cada edição? Você faz uma história ou você gosta de dar sequência? Como, por exemplo, histórias em capítulos? Na verdade, será... na verdade, Jair, serão histórias avulsas, né? Uhum. Nós não serão feitas histórias sequência, em cada edição terá continuidade, a primeira edição, a outra edição, tal, não. Não haverá essa continuidade, porque nós estamos produzindo histórias
avulsas, né? Elas serão para aquela edição, ela fecha em apenas uma edição, são histórias de 2 páginas, né? Na qual ali está o terror, que a gente tanto gosta, são histórias de horror, mas focando na questão da regionalidade aqui da nossa cultura, do nosso folclore, da nossa região, dos temores de infância, muito comum entre as crianças do meu tempo, quando eu era criança, e aquela coisa toda de você ter medo de um cabeça de cuia, de você ter medo de uma mula sem cabeça, de você ter medo da carroça fantasma, que é justamente o nome da história que vocês vão ler. Já está pronta lá, já está no Piauí, logo que sai essa próxima edição 151, o Cláudio até pediu que eu não desse spoiler, né, mas é uma história bacana, baseada numa lenda real que eu vivi a infância, né, que eu aqui até queria antecipar, que é apenas uma história de ficção, né, tem coisa de terror lá, inclusive tem uma classificação indicativa para não haver problemas, uma classificação de 14 anos, porque é uma historinha de terror, mas ela pode assustar crianças. Então lá a gente deixou claro que se trata de uma história de ficção, mas que são coisas que a gente ouvia na infância, que a imaginação alimenta a ponto de você produzir uma narrativa que assusta, certo? Então, serão uma sequência de histórias intituladas Contos de Benzalim. Benzalim é um personagem que eu criei, um personagem de horror, que é um velho decrépito, aquela coisa da figura espectral, fantasmagórica, decadente, né? Narrando aquela história de terror com aquela voz carregada, muitas vezes um sorriso sarcástico ou sardônico, né? E o Piauí vai estar agora com essa iniciativa. Eu queria até colocar, né, é importante dizer, que nós temos um outro parceiro nessa iniciativa aí, das histórias em quadrinhos de horror para o Piauí, que é o Bartolomeu Martins, né, o Lancelotti Martins, que é um enciclopedista de quadrinhos, um cara que desenha muito e conhece muito sobre quadrinho, um amigo nosso, e também estará a partir da outra edição. Passa essa edição agora com a história que eu desenhei. A outra edição será desenhada pelo Bartô e pelos amigos, né? Acredito que ele tem um amigo, um fera aqui também, que é o Juan Freire, que desenha. E aí terá uma outra história, não vou dar spoiler, porque é melhor deixar surpresa. Mas a minha próxima história será a Carroça Fantasma, tá? E aí será apresentada pelo Benzalim. É isso aí. Maravilha, então. Eu percebo que você gosta, como você mesmo já falou, de explorar essa coisa do terror e do imaginário, creio eu que muito baseado tanto nos quadrinhos, nós temos personagens como Fred Krueger, que são aqueles clássicos personagens de filmes de terror dos anos 80, A Hora do Pesadelo, It, A Coisa, que foram filmes icônicos em suas épocas, com releituras agora. Você gosta de explorar, você traz esse folclore terror, né? Esses personagens como a Mula Sem Cabeça, como essas coisas que congregam tanto os personagens norte-americanos de terror, como esses personagens mais da mitologia brasileira. Sim, inclusive, Jailson, vocês perceberão, né? O jornal deve sair na terça, acredito eu, na segunda ou na terça, não tenho certeza. Mas quando os leitores se depararem com as narrativas de Benzalim, os contos de Benzalim, você verá essas duas dimensões incorporadas. A questão do horror norte-americano, né, que tem aquela coisa dos personagens, que você já citou o Fred Krueger, nós temos o Jason Voorhees, né, do Sexta-feira 13, nós temos o Michael Myers, lá do Halloween e tal. Esses personagens, esse terror, ele vai aparecer ao longo das edições do Piauí daqui para frente, mas sempre com o pé na nossa realidade, no sentido de que nós temos um folclore rico, né, um imaginário popular, ele muito intenso, no sentido de falar de histórias de assombração, aquela coisa toda. Por exemplo, quando eu cito Mula Sem Cabeça, cito Lobisomem, cito Lobreu, por exemplo, nós temos um trabalho excelente, que praticamente me serve de fonte literária, que é o Fonte Cibiapina, com um livro ótimo chamado Passarela de Marmotas. Eu recomendaria a todo bom piauiense que se preze, que queira conhecer da nossa essência, porque eu considero particularmente o Fonte Cibiapina como um câmara cascudo do Piauí, uma personalidade extremamente... Era um intelectual formidável, uma pessoa extremamente inteligente, um cara que gostava muito dessa questão das narrativas populares, do imaginário do folclore, né, aquilo que emanava do povo. Então ele escreve não só esse livro, como Paremiologia Nordestina, que tem dizeres populares e tal,
mas principalmente o Passarela de Marmotas, que é um livro onde tem toda aborda essa questão dos personagens que fazem parte do folclore piauiense e que nós pegamos esses personagens e transpomos para um universo de terror meio que americanizado, né? A gente faz essa coisa de pegar, por exemplo, o Lobreu é um lobisomem na narrativa popular, mas a gente transforma o Lobreu numa coisa meio horror contemporâneo que acaba ganhando dessa forma meio regional, meio norte-americana, anglo-saxônica, né? Aquela coisa da fusão desse terror. Mas não deixando de citar personagens importantes que influenciam muito o meu pensamento, como Edgar Allan Poe, como o Howard Philip Lovecraft, alguns mais antigos, Tomás Philo Coleridge, são personalidades na literatura universal que influenciam muito esse trabalho, tá? Mas a questão da narrativa popular, do imaginário, do folclore, né, do povo falando, dos temores das populações do interior sobre os seus medos em relação àquelas coisas inexplicáveis, isso está no quadrinho. Isso, a busca é fundir esses elementos para torná-los, inclusive, mais ecumênicos, né, mais universal. Assim. E na nossa região, Nordeste, essa região mais interiorana do estado de Piauí, e vários estados do Brasil, ela tem essa coisa do folclore, dos personagens que aparecem de madrugada, o personagem que leva as crianças, o personagem que ataca as mulheres de noite. Então, tudo isso ajuda a disseminar ainda mais essa história imagética de horror, não é? Sim. Bem você ter colocado, porque o que, de certa forma, nós estamos trabalhando é isso. É em torno desse imaginário, dessa coisa que as pessoas temem, que a criança teme e tal, que o jovem teme, que são coisas antigas, que já vinham daquelas esquinas do tempo dos nossos avós, né? Coisa que é interessante, porque as ruas, às vezes, Parnaíba lá do passado, essa poesia da rua mal iluminada, com pessoas amontoadas ali na esquina, conversando histórias de várias naturezas, mas também aqueles meninos, como eu fui, junto com outros, eu não sei se foi assim com você, de estar na calçada, meia luz, comendo ali manga, conversando, depois do futebol da tarde, a gente se reúne e começa a falar a história de terror, essa coisa toda. Tudo isso, até hoje, está comigo de um modo tão intenso. Eu me lembro aqui do poeta Salgado Maranhão, que ele disse que experiências muito intensas, elas nos marcam tanto que realmente não nos abandonam. E eu sou produto dessas experiências do cotidiano noturno em Parnaíba, na subúrbio ali, vivendo naquelas ruas estreitas, calçamento, pouca gente, qualquer som muito tarde da noite, visagento, aquela coisa. Então, como esses temores fizeram parte intensamente ali daquela minha fase da infância para a adolescência, eu transpus isso para o quadrinho. O quadrinho traz muito disso, quando vocês lerem, vocês perceberão isso. Então, por isso que essa experiência intensa nos ajuda a produzir, porque não precisamos tanto de elementos externos, do exterior e tal, estrangeiro, para compor nossas narrativas. Nós já temos terror bastante. Eu até costumo dizer que quando foi instituído o Dia do Folclore, não é, que coincide com o dia 31 de outubro, que é o Dia das Bruxas lá nos Estados Unidos, tá, né, comemorado, o nosso Dia do Folclore é 31 de outubro. Por quê? Porque os intelectuais que impuseram, de certa forma, isso, por conta dessa intensa valorização de uma cultura estrangeira, que é o Halloween e tal, que é muito comum entre a gente hoje em dia, né, o que também é muito interessante, porque eu particularmente gosto muito, mas esses intelectuais que colocaram isso, destacaram o fato de que nós temos um rico folclore, que ele poderia ser explorado também culturalmente, com as mesmas, que é o Halloween para a cultura norte-americana, na verdade não é nem norte-americana, é de origem irlandesa, que foi transposto para os Estados Unidos por imigrantes, tem toda uma trajetória, essa lenda do Jack O'Lantern. E aí nós temos muitos exemplares, nós temos muito personagem, muitas narrativas que são tão ricas quanto esse folclore estrangeiro que nós trazemos para o nosso cotidiano, né? Porque há exemplo, o Homem do Saco, né? Nós temos a Mulher de um Peito Só, a Porca do Dente de Ouro, o Lobreu, o Lobisomem, a Zemba, a mulher que se encosta na árvore, a Carroça Fantasma, que é tema do quadrinho que vocês vão ler na próxima edição do Piauí, o Assoviador, né? A Pisadeira, que é uma entidade que se manifesta a nível nacional aí,
que perturba o sono. Na verdade, é uma coisa muito parecida com a Idade Média, a questão do monge ser seduzido pelas manifestações demoníacas femininas, né, na figura de Lilith, aí, personagem da figura judaico-cristã, que foi transposto para o Ocidente, que ele incentiva muito a gente a imaginar narrativas, né? E nós temos esses elementos, né? Os nativos das florestas, na floresta dos índios, tinham uma piguari, que era um monstro com a barriga aberta, uma boca no meio da barriga, o próprio curupira, caipora, todos esses elementos são elementos imaginários do folclore, que, se nós pegarmos todo esse conjunto, nós temos um conjunto de elementos folclóricos tão ricos quanto o que nós absorvemos do exterior. Com certeza. E você falou assim, um ponto muito interessante, que foi a gente acabar o futebolzinho da tarde e se sentar no canto da calçada e começar a contar histórias, né? Tinha aquele colega que ia para o interior, escutava do avô uma história, uma lenda, e trazia e contava, e a gente ficava com aquele medo, aquela tensão, ia para casa pensando naquilo, e querendo ou não, isso povoa a cabeça da gente até hoje, né? Eu falei para você sobre as coisas que influenciavam a gente na época, e eu lembro aqui, Histórias Reais de Drácula, um quadrinho que é editado pela editora Bloch, dos anos 80, e são raridades, né, são originais da época. E a gente via isso e associava as coisas que a gente ouvia nas calçadas. Por exemplo, eu quero dizer que, né, tinha muito essa coisa, essas lendas que se contava de uma mulher que no interior estava ali na porteira e veio um bicho com os olhos vermelhos, semelhante a um varrão, que era um porco gigante, olhou para ela e saiu. Aí alguém dizia assim, cara, aquilo ali, ela diz o que viu, e a pessoa diz, eu acho que aquilo ali era fulano transformado nesse bicho e tal. Como eu ouvi histórias, né, eu lembro de Dona Maria, uma senhora muito gente fina, que eu menciono ela no quadrinho. Eu queria até colocar isso para você, Jair, para o pessoal que vai ler o Piauí, que olha, eu cuidei até de colocar pessoas reais, mas lamentavelmente eu tive que colocar nomes fictícios para não comprometer as pessoas, mas ali tem pessoas reais no meu cotidiano da infância. Inclusive eu cito Dona Maria, que eu ouvia as narrativas dela dizer, aqui madrugada, 2, 3 da manhã, passa o lobisomem. O que é que esse lobisomem vai fazer lá no curre? Eles vão comer restos de animais, do gado que é abatido. Né? Ou então quando eu morava no Pindorama, que diziam assim, cara, sabia que os lobisomens rondam a colônia de leprosos? Por quê? Porque eles vão se alimentar dos restos dos leprosos. Tinha até esse caráter escatológico, assim, né? Aquela coisa do terror, do folclore, mas de uma coisa até mais pesada, assim. Vendo tudo isso, né? Trazendo tudo isso para o presente, comecei a pensar, poxa, que coisas interessantes para se fazer histórias e quadrinhos, né? Ou livros mesmo, narrativas textuais mesmo, independente de ser ilustrado ou não. Mas por que não fazer quadrinhos de horror explorando esses elementos locais? E aí é onde vai surgir isso, né? Onde vai surgir a ideia de quadrinhos de horror do Piauí, os contos do Benzalim. Eu estou com as páginas originais aqui, depois eu mostro. Mas fica à vontade, Jans. Vamos Maravilha, então. Continuar o nosso papo aí. Ainda temos um pouco mais de 10 minutos. Temos ainda 12 minutos para conversar ainda. Temos ainda bastante tempo. Sobre as publicações das suas histórias em quadrinhos, você publica somente no Piauí ou você publica em outras plataformas? Já publicou algum livro, alguma coisa do tipo, algum compilado? Eu sou ilustrador e sou cartunista também, né? Eu fiz muitas caricaturas e cartoons para o jornal Terra Norte. Era um jornal que tinha aqui no início do ano 2000, e eu fiz muitas ilustrações, e lá consta, em várias edições, tanto caricaturas como charges que eu fiz, que eu colaborava com o jornal. Né? No máximo eu me limitei a fazer essas participações, né? Essas colaborações, sem, no entanto, publicar algo efetivamente oficial, com exceção dessas revistas que eu falei. Foram publicações institucionais, como é o caso sobre as gravuras do riacho, do rio Poti, né? As gravuras do Rio Poti e tal, e fiz essa outra do Jonas Corrêa, que é um trabalho também pedagógico, voltado para a história da escola, e o Cacimba, que é meu personagem oficial, que daqui a um tempo
não sei exatamente quando, a pandemia quebrou muitos planos, né? Mas eu já tinha intenção de publicar como revista o Cacimba, o Tremembé, que é um índiozinho com as aventuras bem interessantes. Então, esse é meu personagem oficial que está saindo. E, paralelo a isso, os quadrinhos nas páginas do Piauí. No momento, isso, né, o que eu estou. Mas o que eu já produzi, pelo menos em termos de publicação, foi o Terra Norte, que eu colaborava como cartunista, e tinha um personagem na época que era uma tirinha que eu fazia, que era o Chico das Pitombas. Aliás, Zé das Pitombas. Zé das Pitombas era um vendedor de pitomba no mercado, muito agressivo, não gostava muito. Um seu Lunga da vida, né? Não gostava muito da interação, apesar de vender as pitombas. E eu fiz essa tirinha até um certo tempo. E colaborava com charges e caricaturas nessa época. Tudo isso no Terra Norte, né? Que era esse jornal que existia em Parnaíba, durou aí entre 2002, acho que 2005, 2006, por aí. Minha colaboração parou. E logo em seguida veio o Piauí em 2007, eu começo a colaborar com o Piauí e por aí eu vim atuando, né? Como artista, como desenhista e ilustrador. Então é isso. Maravilha. Mauro, a gente tem uma grande diferença entre a história em quadrinho e a charge barra cartoon, porque nesses últimos que eu citei, a capacidade de síntese tem que ser muito grande, né? Você tem que condensar uma crítica social ou uma história longa em 2, 3 quadrinhos, né? E na charge é só uma única imagem. Como é que é escrever história em quadrinho e escrever o cartoon? Para você tem diferença? É mais fácil, mais difícil? Como é que é? Você colocou bem legal isso, porque usou a palavra correta, inclusive, que melhor representa isso, que é a questão da síntese, né? O poder de síntese para a charge requer mais criatividade, requer mais poder, mais sensibilidade para com o problema que vai ser abordado. No caso das tirinhas, geralmente são personagens próprios, você tem uma narrativazinha curta que não se torna tão difícil de fazer, de trabalhar isso. Mas a charge em si requer mais um poder de síntese, de análise de uma situação para que você encontre um elemento que possa tornar isso, possa condensar tudo isso. De repente, em um só desenho você representa tudo que você quer dizer. Um texto pode ser encerrado em uma imagem. Já os quadrinhos não, você tem toda uma liberdade de timing, né, que é um termo usado para explicar esse espaço em que a narrativa vai sendo construída, desenhada. Você tem um texto, nesse texto você reproduz o que o texto diz, porque, é claro, antes do quadrinho a gente elabora um roteiro, né, é sabido de todas as pessoas que lidam com isso, e vocês que lidam com literatura também. Então, quando a gente faz um roteiro anterior, um rabisco roteiro, constrói uma narrativa, começo, meio e fim, para que seja objetivo para o leitor, afinal de contas vai abarcar uma imensidão de leitores, a gente tem mais espaço, vamos dizer assim, você tem mais, você pode construir um time longo de uma cena, de vários quadrinhos, ou um quadrinho só pode, de fato, ocorrer como na charge, né? Sintetizar uma situação que iria requerer vários desenhos em um só, ocorre isso às vezes também no quadrinho. Mas assim, como você tem mais páginas, mais elementos, para a construção de uma narrativa, né, graficamente construída, o quadrinho é bem mais, vamos dizer, te dá a chance de respirar um pouco mais e trabalhar mais, oportuniza mais isso. Já a charge não, uma coisa mais, como você falou, tem que ter essa síntese, esse poder de síntese, inclusive, e a criatividade, que é o elemento crucial para se fazer algo legal que chame a atenção e que desperte a cognição, a percepção das pessoas em relação à realidade. Então é isso. Maravilha, então. Tem uma pergunta bem antiga de uma das espectadoras, a Lídia Marcelino, que também contribui para o Piauí, e ela perguntou qual a diferença, creio eu, que é a história em quadrinho e o cartoon. É como o Mauro falou, a diferença é que o cartoon, ele é uma tirinha um pouco mais curta, tem a charge, que geralmente é uma única imagem com uma crítica social, é uma coisa mais condensada. A tirinha ela é um pouquinho maior, mas também não, se resume a 3 quadrinhos, geralmente no máximo, e a história em quadrinhos é algo mais longo, algo que tem um enredo, tem mais personagens, tem um ambiente da história, tem um narrador também. A diferença basicamente corre por aí. Só reforçando o que você colocou, né? Quem é a pessoa que fez a pergunta? Só para a gente... Lívia. O nome dela é Lívia. Hã? Lívia, né? É o nome dela. Sim. Lembrando também que quando a gente fala de narrativa, né? Você fala o cartoon, por exemplo,
O cartoon, de fato, ele é uma criação pessoal, em geral, né? O fato de ele ser algo construído, criado por um autor especificamente, está mais relacionado à imaginação do que propriamente o que você colocou na charge, que é a crítica social e política também, não esquecendo disso, né? Então, como você tem esses elementos na charge, que, em geral, vai ter essa característica de crítica ou de uma particularidade da realidade que está sendo explorada e, de repente, é sintetizado em um desenho, você tem o cartoon, que, no caso, não é uma representação da realidade. O cartoon, propriamente, não quer dizer isso. Né? Você tem elementos como, por exemplo, o Bonnie, o Snoopy, Charlie Brown, né, que é o Peanuts. Você tem o Tom e Jerry, do passado. Você tem o Apenas um Show, hoje, esse desenho animado, que são desenhos que representam a imaginação do autor. Aqui o Bob Esponja também é um exemplo. Esses personagens são transpostos para um cenário imaginário, umas situações imaginárias. E o que caracteriza o cartoon propriamente é isso. É uma manifestação de um desenho engraçado, geralmente, gráfico, uma representação iconográfica, que vai ter uma narrativa, mesmo curta, como é o caso de algumas tirinhas, e que é parte do imaginário do autor. Enquanto que a charge, em geral, ela busca sempre esse foco, um pé na realidade, transpondo isso para um universo gráfico, dando uma mensagem através de um desenho que sintetiza toda uma situação. Então, a caricatura, né, é o desenho, uma reprodução engraçada de alguém, né, deformando ou acentuando suas características mais pronunciadas, né, principalmente no que diz respeito à face. Então, esses são três elementos, três dimensões do desenho, né, que podem implicar ou não narrativas, que têm essas características, né? Nós temos o Achate com essas representações sociopolíticas ou crítica social. Nós temos o cartoon, que é uma representação do imaginário do autor que produziu aquilo. Aí, exemplo do Bob Esponja, Apenas um Show, Peanuts, como eu citei. E a caricatura, que é uma representação de alguém com características acentuadas daquilo que ela tem, de defeito ou de qualidade. No entanto, a história de quadrinho é uma coisa que pode campear por esses universos, por essas três, com exceção da charge, o cartoon e a caricatura, essas representações, elas podem compor, né, uma narrativa em quadrinhos. Basicamente, o quadrinho depende desses elementos aí, dessas manifestações imagéticas do desenho e tal. Mauro, a conversa está muito boa, assim, um aprendizado muito grande e de um esclarecimento. Estamos chegando ao final, temos quase 2 minutos de fala, um pouco mais de 2 minutos. E nesse final eu gostaria de lhe agradecer por todo esse cabedal de conhecimento e de propriedade no assunto que você tem. Agradecer pela sua contribuição para o Piauí e deixar agora o espaço livre para você dar suas últimas palavras antes de finalizar. Bom, inicialmente queria agradecer, tá? Esse tipo de assunto pede realmente muito tempo, porque tanta coisa para a gente mostrar. Eu preparei tanta coisa para mostrar para vocês, né? Inclusive trabalhos locais de quadrinhos, né? Queria até encerrar com isso, porque é um compromisso que eu tenho, não porque isso foi acordado com alguém, né? Mas pelo simples fato de que a gente às vezes não conhece o que está sendo feito na nossa realidade. Aqui eu tenho 2 quadrinhos, aqui é o Catalogador, é um personagem de autoria do meu amigo Lancelotti Martins, foi produzido um quadrinho desenhado pelo Rum Freire, um amigo nosso de fora, que é um quadrinho que pode ser chamado de um quadrinho produzido dentro da nossa realidade, é um quadrinho local, porque é um personagem de ficção e tal, narrativa ficciosa, no entanto, está dentro da criatividade de uma pessoa daqui, que é um grande amigo nosso, que é o Lancelotti Martins, que vai colaborar com o Piauí a partir da edição 152. E aqui nós temos um quadrinho, inclusive já um tanto antigo, Corsário Azul, produzido, acredito que vocês devam conhecer, o Enio Silva, que é um cartunista parnaibano, né, e elaborou essa história belíssima, interessante, que é o Corsário Azul. Já é um quadrinho antigo, ele foi do número 1 ao número 5, não está mais em circulação, acredito eu, pelo menos as informações que eu obtive é que ele já não está mais em circulação. E produzido em Parnaíba, né, acho que impresso aqui mesmo, e os desenhos do nosso amigo Enio Silva. Então são quadrinhos e publicações, né, que inclusive eu comentarei a título de resenha no Piauí nas próximas edições, e que são coisas que é importante a gente conhecer. Por quê? Porque é uma produção cultural daqui, uma produção cultural local.
que é extremamente importante para nós, porque sempre foi uma proposta do Piagui, foi isso. Eu queria aqui fechar, né, minha fala, te agradecendo, Jair, que é muito bom. Noto que você é um cara, nunca te conhecia, estou te conhecendo agora, né? Vejo que você é um cara empenhado em a gente conversar sobre coisas importantes como essa, né? E as pessoas que me ouviram, né, que me viram aí, um abraço em todos. Quem quiser conversar comigo, o Piagui é meu referencial também, tá, vai estar lá o e-mail, o endereço, ou se quiser o WhatsApp. Enfim, hoje nós temos todos esses meios para se comunicar. Então eu agradeço a todos que me ouviram, e principalmente a você, Jair, que está aí à frente dessas sequências belíssimas de entrevistas aí com pessoas ligadas à cultura e à história de Parnaíba. Então, um abraço e muito obrigado. E eu digo a mesma coisa, Piagui, agradece a sua participação, a sua apresentação e todo o seu conhecimento que você trouxe, que é tão importante que a gente conheça não só os cânones, os célebres, mas também aqueles que fazem cultura e arte. Aqui é na nossa cidade de Parnaíba, que tem muitos talentosíssimos, tantos quanto os de fora. Ok. Mauro, querido, obrigado, viu? Boa noite, até a próxima. Estamos por aqui, viu? Beleza. Um abração. Abração, tchau, tchau. Boa noite.